Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e eu dei uma respiradinha ali no meio da intro, mas tá tudo certo. É o seguinte, hoje, depois de um tempo tentando fazer as coisas funcionar aqui, nós finalmente conseguimos fazer as coisas funcionar aqui, certo? Então, o pessoal que já está vendo em vídeo agora, está tendo o privilégio de ver em vídeo, já sabe que eu estou acompanhando novamente de Ben-Hur e Dala. Então, Ben-Hur, apresente-se. Aqui é o Ben-Hur, o carinha de AppSec, se tá na rede interna, tá safe, né? Cara, aqui é o Daniel Dalalana, hoje o confiante da segurança, né? Porque o que tu achou desse aí, Pedro? Eu achei lindo isso aí, cara. Gostou? Uma Não, piada muito boa. Porque eu pensei assim na hora, tem a ver com a temática, né? Tem a ver com a temática. Então, mas eu gostei que assim, tem uma questão do tom de voz que me chama muita atenção, assim, cara, que eu vou falar que assim, eu gosto, é o troço que eu gosto mesmo, assim, falando pra quem tá nos ouvindo também, é mais pra vocês aqui, mas quem tá nos ouvindo vai pegar isso. O troço que eu gosto mesmo são as diferentes entonações aqui, cara, meu Deus, a gente vai ter que botar isso no próximo ano, fazer uma edição e tal. Cara, se pegar só o Ben-Hur, por exemplo, cara, o Ben-Hur fala em 60 entonações diferentes, cara, e é muito bala, porque essa é a grande graça do Café Seguro Podcast, que inclusive, Pedro, dado a entonação, o senhor não deu a entonação devida para falar nos últimos episódios daqueles que mais nos escutam, os extraterrestres. Ah, sim, é verdade, eu esqueci deles. Caras, né? Eu esqueci de mencionar no último episódio, realmente, não só extraterrestres, como extradimensionais também. Então tá bom, mas enfim, pega esse gancho e coloca nesse momento de... Deixa eu ver como é que eu consigo juntar alienígenas de outra dimensão. É o seguinte, tem múltiplas dimensões, não necessariamente tu confia em todas as dimensões ao mesmo tempo. Certo? Boa, gostei. Então, gostou, boa, né? Gostei pra caralho. Então, porque é o seguinte, ó, o tema de hoje é Zero Trust, certo? Perfeito. E é a arquitetura Zero Trust, e o conceito de Zero Trust, e a maneira de se aplicar Zero Trust. Então, para aqueles que não sabem o que é Zero Trust, eu quero saber o seguinte, alguém se arrisca a explicar agora aqui, ou eu vou puxar o artigo aqui da NIST? Não, pode puxar. Vai, Pedro, vai. Eu vou falar o que é Zero Trust numa frase, Lá e vocês depois aí disserem. Zero Trust é tratar intranet como internet. É bom, é um jeito. É um jeito de dizer. Ter a mesma confiança na intranet que tu teria disposição para internet. Então, viu? Mas é o seguinte, ó. Essa frase é uma frase linda e sucinta, assim, né? Ela é limpa, certo? Só que, afinal de contas, se nós viemos aqui e vamos fazer um episódio só falando isso, não vai dar. Então, assim, o que você quer fazer? Fala. Eu quero primeiro servir minha água aqui. Aliás, ainda vou tampa. Não, tira a tampa. Não, aqui, ó. Não vou mostrar, né? Porque não vai mostrar. Ainda claro. Essa marca ainda não entrou em contato com a gente. Sim. Tá? Vamos entrar. Aliás, me lembrei do seu Luciano Potter aí, que é muito bom. Ele, inclusive, é patrocinado por uma marca de água de tanta água com gás que ele toma. Então fica aí também. Eu gosto de tomar bastante, tá? Mas vamos lá. Aqui é o copo. Fala. Eu vou tentar. Eu vou trazer talvez uma coisa um pouco mais terminológica aqui, né? Como sempre, tento fazer isso. Eu imagino, quando eu penso em Zero Trust, a gente pode ir por diversas vias, né? Quando a gente fala aqui, por exemplo, do conceito, né, de Zero Trust Security, e aí a gente vai galgando espaços em arquitetura, recursos e por aí vai, tá? Mas essencialmente, e aí essa talvez seja, para mim, é o meu entendimento, é a principal analogia que a gente tem. Analogia não, mas a principal comparação com o mundo da computação está em paradigma, tá? Que acho que é uma questão, tipo, que me remete, não sei porquê, quando eu falo paradigma, me lembra sempre orientação a objetos e outros paradigmas de programação no geral. Então eu diria, tá? Assim, de uma maneira crua, que o conceito de confiança zero ele é um paradigma mesmo, tá? Ele é um caminho, uma forma, né? Uma forma de fazer algo, né? E esse fazer algo tá relacionado especificamente a critérios de controle de acesso, tá? Mas não só, isso é bem importante lembrar, porque não é, mas está muito forte vinculado, e a gente vê isso muito em políticas. Eu sei que esse é um outro tema, né, Pedro? Que lá mais a gente vai aparecer em política, blá, 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 que a gente até falou, muito forte
relacionado a controles e recursos, principalmente. Tá? Então, eu diria que são... Então, resumidamente, como o Benhur gosta de sempre me lembrar, isso eu aprendi também com o Benhur, sempre falar e depois vir aqui e dar um fit aqui. O meu fit é... A ideia de Zero Trust, para mim, ela vem com esse ponto de vista, um paradigma, e aí podemos usar o conceito de paradigma como bem entender, voltado a SEC de recursos ou de controles, né? Mais de recursos mesmo, porque a forma como tu posicionar esses recursos vai te dar entendimentos sobre como tu vê essa coisa. E o paradigma é como vê. E aí, enfim, Pedro, acho que paradigma também já puxa com... Vai lá, não vai filosofar. Eu diria que é o seguinte, ó, eu acho que pelo bem do entendimento, né, como eu sempre falo, eu acho que assim, vamos traduzir, porque agora tu usou, claro que para os ouvintes que já são assíduos, né, essa terminologia toda que tu tá usando aí, o jargão todo da área, vai ser compreensível. Mas vamos pensar o seguinte, ó, porque tu falou controle de acesso, falou de paradigma, falou de controles, né, só como um termo genérico, o que eu acho que vamos tentar traduzir isso para um linguajar menos técnico e voltar para uma coisa para todo mundo poder compreender. Então, eu acho que assim, o jeito... Pegando aquele exemplo do Ben-Hur, eu aponto aqui para a janelinha como se o Ben-Hur estivesse aqui em cima, que é onde ele está. Ok. Pegando o exemplo do Ben-Hur, né? A ideia é tratar a intranet como sendo a internet, certo? Então, a intranet como sendo a internet. Quando eu falo... Vamos especificar um pouquinho, tá? Vai. Lembrando que, se nós falarmos de Zero Trust em 3 pilares: dispositivo, transações e pessoas, né? E quando eu falo em tratar a intranet como se fosse internet, você confia no que está vindo na internet? Nossa, essa aqui... No ator que vem da internet? Isso. Não, porque ele pode ser um usuário legítimo, ele pode ser um ator fraudulento, né, um ator criminoso, ou uma pessoa legítima que está sob o controle de um criminoso. Né? Então, dado isso o quê? Pessoas, alguém que está sendo coagido, dispositivos, um dispositivo que foi infectado, né? Então... Tratar a intranet como se fosse internet sabendo que você está dentro de uma questão de rede interna, não confiar cegamente em quem ali está transitando, entendeu? Isso. Então, eu posso usar exemplos técnicos para isso, tá? Porque hoje, 2/3 dos ataques que nós temos nas empresas vêm de uma característica insight. Tá? E essa característica insight nem sempre é uma pessoa de má fé. É, às vezes, um funcionário que está logado na rede interna, através de uma VPN, e toma um phishing. Clica num bagulho. Tem uma máquina infectada. Né? Então, vou dar um exemplo. Tá? Eu estou na rede interna da minha empresa e eu tenho um software que é da minha intranet, que é a gestão de colaboradores da minha empresa, tá? Um software que pode até ser de mercado, mas ele está rodando aqui dentro da minha empresa. Eu estou na rede da empresa. Então, se eu der um ping no IP da máquina que está rodando o portal, eu vou ver o IP interno dela, correto? Dessa aplicação web. O portal do colaborador. Né? E dentro desse portal do colaborador tem faixas salariais, tem feedbacks dos colaboradores, das entrevistas de emprego, né? Uma série de comprovantes. Talvez essa aplicação esteja rodando num servidor, mas ela se conecta com um banco de dados, que talvez esteja rodando em outro servidor. A pergunta é, eu, por estar logado na VPN, que está dentro dessa rede, poderia ter acesso ao servidor de banco? Não, eu ia dizer o seguinte, ó, é que essa colocação que o Benhur está fazendo, e principalmente levando em consideração o que está vindo nessa discussão, que é um termo lá que o pessoal da NIST usa nesse artigo que eu falei antes ali, porque eu usei de referência aqui, que a gente já tinha falado sobre ele em outro momento, é que a confiança ela não pode ser dada
ela não pode ser implícita no local que tu tá, né? Então, por exemplo, se tu tá logado na rede interna, tu não pode implicitamente dizer que esse usuário é 100% legítimo e confiável e ele pode ter acesso a todos os recursos que aquela rede dispõe, certo? Então, dentro desse artigo, eles falam de uma coisa que é bem interessante, que eu acho que vai ajudar para elucidar também essa noção. Eles falam de segmentação de permissões e de acessos da rede interna, por exemplo. Vamos usar o exemplo da rede interna, pode ser por outras coisas e tal. Mas a parte mais interessante para mim, e que o Dala falou antes ali do paradigma, que é uma quebra de paradigma, que já aconteceu, nós vivemos hoje em dia o dia depois de amanhã dela, digamos assim, que é acabar com a noção de que o firewall e os controles que delimitam o limite da rede, né, o que é interno e o que é externo, sejam o ator principal e passa a ser um estilo de entendimento da segurança muito mais descentralizado, muito mais a ver com controles em acesso e identificação de usuário, vamos dizer assim, né? Poder saber quem que é o que fazendo autenticação quem, ao contrário. E autorização. E a autorização dele. E aí, assim, tirou o firewall, botou para o escanteio o firewall e a noção de delimitar os limiares da rede, e ela ficou, que era centralizado naquele controle específico, e ela virou uma coisa descentralizada, onde agora é a política que vai gerenciar, digamos assim, vai garantir a segurança, certo? Daquele conjunto de ativos. Então, uma parte interessante disso, que conecta com isso que o Benhur está falando, é que, bom, se o cidadão logou na VPN, certo? E ele está lá agora na rede interna, pelo acesso à VPN. Por que tu assumiria que, ele precisa ter acesso ao servidor aí da intranet, que o Bruno falou? Por que ele precisaria ter o tipo de acesso, o nível de acesso, de controle que ele teria desse servidor, né? E a capacidade de identificar ele, né? De saber quem é o usuário que está fazendo aquilo. Essas três coisas, elas são, na minha concepção, e o que eu consigo tirar daquele artigo, elas são integrais na noção de confiança zero. Porque ao trabalhar com confiança zero, ou seja, por base, a não ser que exista uma prova de que este usuário X lá, o usuário do Benhur, merece tal nível de acesso, ele não tem. Ele não tem esse nível de acesso, ele não tem como fazer as coisas que dariam para ser feitas naquela rede. Isso ajuda no conceito de segmentação, que nem a gente já falou, eu gosto de fazer isso, de voltar nos episódios anteriores, a gente falou com o Semla, que isso é aquela noção do dominó que ele falou. Essa é a ideia. A ideia de o setor do Benhur, digamos que tem 30 pessoas trabalhando com o Benhur, eles não têm acesso e não têm capacidade de... Pode ser, isso pode variar, né? Por exemplo, eles podem ter acesso de leitura, mas não de escrita, podem ter acesso de sei lá o que for, copiar e não copiar em cima, qualquer coisa assim. Eles podem ter um certo nível de acesso às coisas do setor do Dala, por exemplo, mas não é como se o setor do Benhur e o setor do Dala fossem a mesma coisa dentro da rede. E para mim, essa é a principal questão da confiança zero. É que tu não dá... não é só porque tu tá logado que tu é confiável naquilo ali. Essa eu acho que é a noção. Pedro, deixa eu só para o bem entendimento, como tu fala. Quando tu fala artigo, tu tá falando do que da niche ali, só para eu entender? Só um minuto, eu tô com ele aberto aqui. É o artigo Zero Trust Architecture. É a SP? SP 800-207. É assim. Tá. Então, para todo mundo também, que na verdade aqui são publicações especiais, né? SP vem de Special Publication da niche, 800-207. Nesse caso, como é que é o título? Zero Trust Architecture? Tá, então fala sobre a arquitetura de Zero Trust, que foi aquele, inclusive a gente discutiu isso, né, no momento em aula. Então, para complementar a tua fala também, aí também contribuir aqui para o nosso giro, quando a gente fala a gente primeiro tem que entender um princípio aqui importante, que é o princípio do menor privilégio, né, do less privilege, né? Porque o Zero Trust, ele parte desse princípio e ele, além daquilo que eu falei do paradigma, dos recursos, a proteção de recursos, desse caminho, né, do SEC de recursos, controles, a partir de um ponto de vista, ele traz esse ponto de vista do menor privilégio,
e aí talvez esteja vinculado, eu não sei se faz alguma menção especificamente desse jeito, Pedro, depois pode dar até consultar no 207 aí, em relação a decisões, tá? Por quê? Porque eu acho que tem a ver com o que vocês estão trazendo, que o Benhur trouxe também, que assim, sempre tem um ponto onde eu preciso, e alguém, ou um viés, é sempre enviesado, e aqui já é bem complexa essa discussão no sentido de todas as estratégias de segurança de uma empresa, elas são, no meu entendimento, enviesadas por aquele ponto, seja o profissional, o coordenador, o que for, né? Ou tem um viés institucional e tem aquele viés dessa pessoa. Então, quando tu traz uma estratégia Zero Trust, obviamente vai ser uma decisão feita por alguém, né, de adotar essa estratégia, e uma vez que tu adota essa estratégia, tu parte desse princípio do menor privilégio para que sejam feitas tomadas de decisões. E aí a gente vai trazer um conceito, Pedro, se tu tá com a normativa aberta, aí, a publicação especial, deve em algum momento fazer menção dos pontos de decisão, tá? Decision point, algo nessa linha, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um paradigma, ou seja, eu tenho um ponto de vista pelo qual eu estou guiado para fazer a estratégia de segurança que diz respeito a decisões de tomada de concessão, de grant access, né, de concessão de acesso, eu começo a ter a necessidade, óbvia, de ter esses pontos de decisão, tá? Eu acho que tem até um termo melhor aí, tu achou, Pedro? Não, é ponto de decisão mesmo. A questão é que dentro daqui da publicação da NIST, que de novo, para quem quiser procurar, é a NIST SP 800-207. Se alguém tiver interesse em olhar lá, é um paper bem bacana de dar uma bisoiada. Mas eles usam o termo realmente, decision point, né? Ou seja, ponto de decisão. E ele faz aqui o pessoal faz tem uma espécie de um infográfico aqui, em que tem... Deixa eu voltar aqui para mim para poder ver o que eu estou fazendo. Tem um computador aqui, vamos dar esse exemplo. Tem o ponto de decisão aqui, que é regulamentado pela política, então eles chamam de PDP, se eu não me engano. Isso aí. É PDP e PEP, não é? O PEP tá mais embaixo. Mas é isso aí. São essas duas entidades, digamos assim, que existem dentro da política. E aí, o PDP e o PEP, eles ficam entre o usuário, o computadorzinho ali, né, e o recurso que ele quer acessar. E é nesse meio do caminho que eles fazem essa decisão, que nem o Dal tá falando, de dar eles percebem, digamos assim, confirmam que aquele usuário é autêntico e eles concedem, então, a capacidade de usar aquele recurso pro usuário em questão, certo? Então, essa é a ideia do PDP. Tá, e é interessante porque a definição de PDP, ela caminha na ideia de ser, é como se eu tivesse uma entidade, então eu tenho uma entidade aí, né, PDP, né, então a PDP é Policy Decision Point. Policy Decision Point. Tá, então eu tenho um ponto de decisão de política, tá, eu tenho um momento ali, uma entidade, algo, né, que vai testar, não, ela vai validar. Vai avaliar, tá, qual é a política que se aplica, tá? Aquilo ali, aquele recurso e aquele usuário. Para poder tomar decisão, que eu tô falando sobre as decisões, tá? Então, tem o paradigma, tem o menor privilégio, logo eu preciso conceder acesso, para isso eu preciso ter a decisão, e tendo isso eu tenho o PDP, e aí o PDP seria, qual é a política que se aplica, que está relacionada a isso, para que eu possa, então, decidir que processo de autorização eu vou ter. Aliás, aqui o Benhur falando de autenticação e autorização, é bem importante lembrar que aqui a gente fala bastante desses princípios, mas autorização e autenticação enquanto princípios, e aqui normalmente, como a gente está falando de arquitetura de confiança zero, confiança está estabelecida também por autenticação, é óbvio, né? Quem não está ou quem está, né? Quem é ou não é autenticado né? Faz parte, mas principalmente a autorização. Por quê? Porque vai remeter a permissões, a controle de acesso no geral. E aí, só para terminar essa parte, eu sei que quem tá ouvindo tá chato pra caralho, o Dalla não tá falando, né? Enfim, mas é só para lembrar a definição mesmo. E o outro é
PEP, né? Policy Enforcement Points. Enforcement Points, tá? Que é quem efetivamente faz o controle de acesso, tá? É quem controla esse cara. E aí, porque assim, eu tenho o PDP e o PEP, né? O PDP avalia o que se aplica para que a decisão seja tomada. Quem faz a tomada de decisão é o PEP, tá? O enforcement aí, né? Exato. É o que força. Então, aqui nós já temos uma boa base, tá? De Zero Trust aqui. A partir daí a gente já tem uma boa base. Paradigma, controle de acesso, decisões sendo tomadas em cima de recursos, entidades querendo acessar e entidades que controlam e tomam essas decisões, né? Então é mais nesse caminho aí. Até uma coisa, eu não sei se acham produtivo seguir muito dentro do paper. Eu acho esse paper extremamente interessante, mas até eu tô vendo que os... Quem quiser o paper, lê. Olha... Lê. Tudo bem. É que, sei lá, eu realmente acho esse bem... Eu gosto dele. Enfim, tá bom. Mas assim... O paper é bom, mas ele é grande. Acho que conversando um pouquinho sobre... Trazendo uns exemplos práticos, né? Exemplos do dia a dia para você que está lendo o paper e talvez não tenha entendido como eu aplico isso dentro da minha operação, né? Tá. Como que... Por exemplo, assim, vamos voltar um pouquinho no esquema de tratar a intranet como internet, né? Vou fazer alguns questionamentos, por favor, levanta a mão, você aí de casa, que queira responder, né? Primeiro, por que você usa HTTPS em encriptação geral no seu site da internet para o seu back-end? Para que não tenha ninguém no meio escutando as informações, correto? Se você não sabe o que é isso, procure por Man in the Middle. Tá. Beleza? Perceba que o mesmo cenário pode existir interno na sua corporação. Você tem um servidor de um site conversando com um servidor de banco de dados. Se no meio dessa transação de informações não tiver criptografado, qualquer um que está dentro daquela rede consegue interceptar esse tráfego da mesma forma. Então, começamos aí o conceito de Zero Trust, que muito bem elaborado pelo Pedro no começo, eu não confio para o lugar onde eu estou, a rede interna. Porque uma das bases do Zero Trust toda e qualquer operação deve estar autenticada e devidamente autorizada. Ponto. Então, eu não confio que eu estou na rede interna para que meu banco de dados não precise de autenticação. Esse é um exemplo prático. Independente se eu estou na rede interna ou não, o meu banco vai exigir um usuário e senha e tráfego criptografado. Pelo mesmo motivo como se ele estivesse na internet. Sim. Porque eu posso ter esse tráfego, né, interceptado. Ou qualquer pessoa poderia acessar esse banco de dados. Então, eu trato entidades de forma isolada. Eu estou provisionando um banco de dados? Eu já assumo que ele pode estar interno ou externo. Então, ou seja, cara, eu preciso de endereço, eu preciso de criptografia, eu preciso usuário e senha, eu preciso perfis de acesso, eu não largo um usuário e senha de admin aberto também. Que também foge do contexto, né? Então, por exemplo, só aquela aplicação vai consumir, então vai ganhar uma credencial para aquela aplicação. Não uma credencial que é a mesma que eu passo para a aplicação, eu passo para o Zezinho dar uma pesquisa no banco. Exato. Entendeu? O Zezinho vai ter credencial dele, talvez só de leitura, e para algumas tabelas, que é o que ele precisa para fazer o que ele quer fazer. Exato. Mas lá a aplicação, por exemplo, dificilmente a aplicação deleta, muda a estrutura do banco. Na suprema maioria das aplicações, ela cria dados, ela trabalha com os dados e não com a sua estrutura. Então, ela não tem permissão de alterar a estrutura do banco. Ela tem permissão de leitura escrita. A permissão de alteração fica com quem aplica as changes do banco de dados para novas versões da aplicação. Então, ou seja, é como se eu estivesse provisionando um serviço para o mundo. Eu tenho que ter os mesmos cuidados internos que eu teria externo. Por isso que eu falo que é tratar a intranet como internet. Entende? Vai. Pode ir. Eu ia mencionar, Beur, que
É legal que eu não tinha... Quando tu traz isso, eu não tinha pensado, na verdade, nesse aspecto. Eu não vou dizer... Não sei se é bem a palavra certa, mas eu ia dizer mais operacional, vamos dizer assim, mais técnico operacional, enfim. Talvez por uma questão óbvia, né? Cada um com a sua expertise, assim, mas eu vejo... E aí, já que tu falou de exemplo real, de aplicação e tal, vem um caso... É um caso, mas que se aplica, enfim, que já aconteceu pelo menos 3 vezes eu já vi isso, exatamente 3 vezes, essa é a terceira vez que acontece algo similar. Eu tenho algo super restrito, tá, em relação à informação mesmo, tá, em algum tipo de divisão ou setor de uma empresa, tá. Dado isso, como eu posso controlar, tá, essas autorizações, por exemplo, de acesso a essas informações, tá? Porque assim, vamos lá. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque o mais óbvio que a gente pensa é o quê? Né? É ter Imagina se eu vou... Ô, Pedro, se eu falasse... Vamos exercitar isso. Pedro, se eu te dissesse agora, lá na tua empresa X, lá, que tu trabalha, não interessa qual. Aliás, que tem sempre o nosso ouvinte guerreiro lá sempre, né? Um abraço pro Vandoeiro. Salve, Vandoeiro. Tá? Se eu te digo assim, ó, Pedro, tá vendo lá, e acho que até acontece, né? Tem um segredo lá do desenho X lá que não é para acessar. Tá. Né? Sim. Só pode X usuários acessarem. O que tu faria? Cara, coincidentemente ou não, tu tá me forçando a dar um exemplo que eu ia dar na sequência em relação ao... Vai lá. E é justamente isso, a questão de permissões de arquivos em ambiente de escritório, por exemplo, Windows, certo? Então nós vamos ter um AD lá, né? Isso é uma coisa bem engraçada, que assim... Onde eu queria chegar. O pessoal já usa conceitos de confiança zero, sem saber que usa conceitos de segurança zero. Perceberam isso, né? Porque quando tu vai lá, temos o AD, certo? E aí temos um arquivo numa pasta compartilhada que, como o Dala falou, é um desenho de alguma coisa lá que não pode, alguma planta ou qualquer coisa que for, não pode, a maioria da galera não pode ver e não pode vazar para fora da empresa. Qual é a primeira coisa que todo mundo faz? Tu vai lá quando criou o documento, vai nas propriedades dele e vê a questão de segurança, né? A abinha de segurança, e tu vai ver ali quais usuários e quais grupos de usuários podem acessar aquele arquivo. E tu vai ver certas permissões lá. Todo mundo já deve ter, que mexeu com isso ali, assim, por cima, já deve ter visto. Tem leitura, escrita, só escrita. Aqui tem um outro bagulho lá que é permissões especiais, que, enfim, eu não sei bem o que fazem, mas são especiais. E aí, tu pode ver nesse contexto aí, de um arquivo em uma pasta compartilhada, por exemplo, que já existe essa noção. Por padrão, já existe a noção de confiança zero. Quando tu cria um usuário e coloca ele, tu cria ele dentro de um grupo de usuários, pela arquitetura do AD, ele não tem acesso a coisas que estão no grupos de outros grupos de usuários, certo? Então, se aquele arquivo ele tá só a opção de leitura e escrita só para o grupo Amigos do Dala, o usuário que for criado no Amigos do Ben-Hur não vai ter isso, por padrão já. Ok, mas desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Por favor. Entendi, tá? E era a resposta que eu imaginei que ia ver, tá? Mas aí eu vou melhorar a pergunta. Manda. Quem é que decide quais usuários que vão acessar essas coisas? Num ambiente de AD, primariamente, seria o administrador do AD. Tá, então tu é o administrador do AD, não? Tu que seja o administrador do AD. Então é tu que decide, na tua leitura, consultoria 0800 para tua empresa agora. Tá bom, vai. Amanhã é tu que vai decidir quem vai acessar e quem não vai acessar. Depende do que tu quer dizer com decidir. Só aí que agora me veio uma dúvida. Decisão, vai lá? Só tenho que me dizer o seguinte. Vai. Decidir no sentido técnico de qual usuário que vai fazer com que aquele arquivo tenha permissão ou não, ou decidir no contexto de gerência, de dizer quem que vai... É tu que me diz, a pergunta eu tô fazendo, consultoria 0800. Então depende, porra, depende do que você tá querendo dizer com decidir. Então beleza, então quem é que orienta a que tu dê as permissões? Melhorou, tá, agora quem? Um pouco melhor. Aí tu vai ter que, dependendo da natureza do arquivo, vai ser pessoas de setores diferentes, pode ser um gerente do setor, pode ser alguém mais em nível operacional que criou o arquivo e ele sabe que esse tipo de arquivo tem que ser tal coisa, vai variar dependendo da natureza do arquivo. Tá, ainda nessa pergunta. Como a pessoa te orienta a fazer isso? Não, como?
Como? Como ela vai lá e ela me diz. Ela vai lá e ela me Ela diz. bate a tua porta e faz. Não, Isso? ela me liga. Ó, Liga. ali, Ok, parará, ok. biriri, parará. É isso aí. Áudio do WhatsApp. Isso, manda um áudio no WhatsApp. Enfim, a gente pode ir longe disso, mas acho que esse exemplo ficou bom pra gente entender assim, o que significa isso, tá? Sim. Quando a gente fala de estratégia, pode fazer piada mesmo, pode fazer piada. Do grego. O conceito. Pode. Não, quando tu viu que parece uma coisa, né? Porque parece que sempre remete ao operacional, saca? Sim. É óbvio que tu tem uma AD. Não é botão direito, permissão, ler, escrever, ler, desabilita e habilita. Sim. Não é isso, saca? Sim. Só vai fazer sentido se, por exemplo, tu falou assim, depende de setor por setor. Tá, mas só um pouquinho? Então se. E se sai o benhur do setor tal lá? Que é ele que decide. O próximo vai vir, ele vai, então... Isso é um problema. Isso, inclusive, é um problema organizacional, né? E é por isso que está disponível o telefone. Vou passar o telefone aqui. Aqui, tá alô, WSS? Tá na hora? Nossa, preciso de um auxílio, WSS. A gente já vai falar de gestão de chamadas ou vamos ficar por aí? Não, podemos, mas eu até vou passar essa bola para ti, Pedro. Mas só para terminar esse trecho desse exemplo, que eu gostei dessa resposta, Pedro, que era o que eu esperava da resposta. Uhum. Porque existe, e aí é uma polêmica mesmo, assim, existe uma ilusão com o Zero Trust, tá? Que se discute muito da coisa da inviabilidade disso, tá? De não consigo fazer isso, não tem como fazer isso. Sim. Mas independente, eu acho que tem a ver com esse exemplo, tá, Pedro? Uhum. Como fazer, quem faz, porque, mas isso está em política. Se está em política de SEC, top. Quem faz a política, e aí... E quem é responsável por mantê-la, revisá-la e garanti-la que ela está, de fato, sendo aplicada. Né? E aí uma camada para frente muito bonito ter um tá no doc, papel. um paper, uma URL explicando tudo a porra da tua política. Né? E aí tu pergunta aqui, quando foi feita a última revisão da política do ambiente interno? Não tem ninguém. Entendeu? Cara, é muito louco. E o pior, o pessoal que vai ter que usar os conceitos que estão na política não sabem o que está escrito e não sabem, nunca usaram, e não entendeu? E aí, assim, tem um detalhe que percebam o que discutiu agora, por exemplo, o processo humano. Né? Uhum. Nós temos aqui o fator humano, nós temos, a gente sabe que no ambiente corporativo o fator humano é muito forte. Né? Tem muitas tecnologias diferentes, muitos lugares diferentes aonde o Zero Trust tem que ser aplicado, em dispositivos físicos, em servidores, configurações de rede, acesso a documento, acesso inclusive físico, muitas vezes se for falar de prédios e acessos, etc., assim, comunicação, enfim. E aí vem o filho da puta e fala, querendo te vender uma solução que resolve todo o Zero Trust do emprego. Só vou dizer para vocês, se você contrata esse ferramenta do Zero Trust, o golpe tá aí. E os caras, é o mesmo golpe que os caras que venderam o software de LGPD lá, que compra nosso software que a gente vai resolver LGPD, vai cair no mesmo golpe. Cara, vai cair no mesmo golpe. LGPD. Não, e é legal, vai cair cara. no mesmo golpe. Eu acho muito bom isso, porque assim, eu para não falar o óbvio, assim, falar coisas que vem na cabeça, assim, que eu acho muito trímel, porque talvez o que a gente está discutindo hoje, daqui a alguns anos, vai ser uma coisa óbvia, assim, saca? Tipo, nós estamos... Cara, nós estamos... Você entende o que eu quero dizer? Tipo assim, a gente está cruzando um período, eu não sei, é que pra mim, na minha cabeça, aquilo que eu já falei em outros episódios, é quase uma obviedade que, tipo, quem toma a decisão? Tá, beleza, mas como é que essa decisão acontece? Não, mas é real, sim. Só que não é tão simples assim. Sim. E aí, Pedro, eu sei que tu curte bastante, né? Como você fala, tem uma questão abstrata aí, que não é normal, que não é trivial de se fazer, que é as variáveis que tu não controla, que são as variáveis institucionais, que esse comportamento institucional. Então não tem como. Tu tá falando só terminando esse exemplo que tu falou desse caso aí, né? Cara, beleza, agora tu pode pegar esse episódio aqui, pedir para X pessoas ouvir, e vai lá e faz isso que eu tô falando. E aí, vamos supor que esse seja o caso, tá? E aí, Bruno, pega essa aí. Eu vou dar aqui todo o passo a passo. Agora faz o seguinte, tu junta todo mundo, vou falar. Junta todo mundo, decide o comitê. Fala com a galera. Fala, galera, faz o seguinte,
Aí, fulano, o proprietário da empresa, junta todo mundo que tu acha que é importante para montar um comitê, os gestores, põe todo mundo numa mesa e discute como é que vai ser o processo para estabelecer isso. Você vai criar coisa no Trello, você vai fazer ligação, gestão de chamado, aí tu vai ter esse ciclo acontecendo. Aí vai chegar até o Pedro vai tirar permissões, e aí, e beleza. E aí as pessoas vão usar e vão aceitar. Ok. Pega exatamente isso e faz. Não vai dar certo. Sabe por que não vai dar certo? Porque, por exemplo, não sei se vocês se deram conta, mas a partir do momento que o Pedro tira o acesso de alguém, ou dá o acesso para alguém, tu tem um movimento interno da pessoa aqui. Por que o fulano tem e eu não tenho? Por que é que o setor tal acessa isso e eu não acesso? Aí entra o quê? Conscientização. Sim, sim. Vocês estão entendendo? Conscientização e dentro disso tá aquela coisa de tu trabalhar a ideia de essas mudanças existem por um propósito, né? Mas aí que tá. E tu vai ter que passar por isso. E é isso, vai de cima e vai de baixo, sim, porque tu precisa de tempo para fazer isso, tu precisa, entre aspas, controlar variáveis que não são controláveis, e aí a gente vai entrar num ciclo que tu pode pegar exatamente o que eu falei agora, todo mundo que tá ouvindo o podcast, tá? É 0800, tá de graça, epa, pega aí. Vai precisar de quem tem o tato da coisa, e não só o tato de direito e dar permissão. Talvez essa seja, assim, a melhor solução para tua empresa, Pedro. Talvez essa seja. Só que aí para 15 dias, e aí o pessoal vai infinito. É infinito. E essa é a cereja do bolo que a segurança provê para nós. A infinidade da questão complexa de variáveis que eu preciso tratar, que vão ser contexto a contexto. Sim. Fala agora, que é fator humano. Né? Fica esse trecho aí. É fator humano, né? É o ponto muito importante que o Dala comentou agora, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Vai? Seria Zero Trust muito mais uma cultura do que de fato um processo? Opa! Boa pergunta. Legal, a pergunta é muito boa. Eu acho que ela pode estar no meio do caminho. Por que eu digo cultura, tá? Porque, olha só, aquele esquema que o Dala contou bem pontuado. O setor fala assim, por que eles têm acesso? E por que eu não tenho? Vamos pegar dois pensamentos aqui agora via vida. O primeiro pensamento é: eu quero ter o poder de posse, porque se ele tem acesso, eu também quero ter. Ou eu quero ter a noção de responsabilidade. Se eu tenho acesso é porque eu sou responsável por. Né? Muito bom mesmo, muito bom. Porque assim, por exemplo, eu quero ter acesso ao banco de produção. Por quê? Porque daí eu faço a query lá, já acho o problema lá, é mais fácil e mais rápido para o cliente. Tá, beleza. Tudo bem, é um argumento ok. Mas lembrando que com o acesso você é responsável. Sim. E isso vale muito mais das pessoas que estão pedindo os acessos terem o perfil de saber que tudo aquilo que eu acesso sou responsável do que, de fato, eu simplesmente querer o acesso. E aí nós estamos falando de perfil de pessoas de entender a responsabilidade disso. De tudo aquilo que tem a ver. Vou dar um exemplo, tá? No começo, quando eu comecei a trabalhar com as questões de segurança e tal, eu queria ter acesso a tudo dentro da minha empresa. Não, me dá um perfil de acesso full a tudo porque eu preciso ver tudo. Até que eu descobri que eu sou o cara que menos deveria ter acesso. E vou explicar por quê. Eu lido com ferramentas de segurança o dia todo. Eu lido no ambiente de segurança o dia todo. Eu sou o cara mais propenso a instalar um bagulho horrível na minha máquina. Ou na máquina que eu estou acessando o servidor da minha empresa. Eu sou o cara que menos deveria ter acesso às coisas, porque, por exemplo, assim, se eu chegar para o cara lá, o administrador do AD, né, vamos dar um exemplo, dizer assim, quero acesso a fucking tudo, porque eu sou o cara da segurança e o cara da segurança tem que também acessar tudo, para ver tudo.
esse cara não tem noção, muitas vezes, de todo esse ambiente de segurança, e talvez para ele faça muito sentido essa colocação. Sim. Mas o profissional de segurança sabe que ele está testando ferramentas, ou testando coisas, ou interagindo com lugares que estão infectados, digamos assim, com bastante frequência. Então ele deveria ter a noção de que o que ele mexe é perigoso, não só para ele, como para a corporação onde ele está. Então ele deveria ter essa visão de trazer para o cara, olha só, esse ambiente aqui, eu estou lidando com isso, é perigoso, tira minhas permissões daqui, entendeu? Ou vamos pegar uma máquina que eu não tenho permissão, saca? E aí, Beur, tu falou, tu usou o termo aí, tá? E eu gosto, porque assim a gente promove as discussões ricas aqui. Né? Acho que as mais ricas a gente promove nessas momentos. Tu usou 2 termos, tu falou assim, ó, posse, tá? Posse e responsabilidade. Cara, não foi eu, não foi tu, não foi o Pedro, não foi nós que inventamos. A ideia de posse, que vem lá dos modelos de SEC, passado, anos 70 e coisa, de que tu começa a definir as tratativas dos estados da informação a partir, por exemplo, de quem é proprietário. Como é que tu classifica a informação? Que é aquilo que nós estamos falando. Quem é que decide o acesso? Então assim, beleza, essa informação quem vai dar é o proprietário. Então o proprietário do ativo é o cara que concede. Então, tá, mas a posse significa proprietário ou propriedade? E propriedade é uma terminologia da parte SEC. Propriedade, né? Porque uma hora tá comigo, outra hora tá com o Ben-Hur. A partir do momento que eu passo pro Ben-Hur, eu troco a classificação da informação? Ou que tipo de cuidado o Ben-Hur tem que ter quando eu passo a propriedade da informação para ele? Cara, isso é SEC. Cara, isso é SEC, tá? Isso é SEC raiz, assim, é essa parada. Que parece que a gente tá discutindo assim, ó. É um botão direito. Mas na verdade, cara, tu tá entendendo? Sim. Tu falou de posse, cara, porra, caraca, tem uma discussão enorme disso, enorme sobre essa tratativa, enfim, vai lá. Muito bom que eu falar agora. Eu digo assim, ó, cara, toma aqui, agora você é administrador, vou usar o exemplo do banco de dados de novo. Você agora é o administrador do banco de dados. Né? Tá aqui as credenciais. Tá, como que eu garanto que não tem outras pessoas com as mesmas credenciais fazendo coisas no meu lugar de crime? Sim. Que aí entra ajudar, como que eu cuido da transferência da foto, né? Então, porque já peguei, tá? Assim, ó, já peguei tentativa de... Como é que é quando tu tenta ferrar sabotagem? Tá? Sabotagem. Tentativa de sabotagem, já peguei no meio corporativo também. Então, né? Acontece, não é coisa da tua cabeça. Acontece. No momento que tu recebe acesso a algo, né? Quem está te passando acesso tem que saber como te identificar em defesa própria. A gente pode falar aqui da parte. Eu acho que eu não vou falar sobre compartilhar usuário sem, né? É escroto, né? Falar isso agora. Mas, por exemplo, assim, ó, tem o banco de produção. Se eu te passar os dados do resto do banco de produção, são os mesmos que eu uso, sem uma excelente capacidade de log, por exemplo, para identificar que não veio da minha máquina, né? Não tem diferença entre você e eu fazer uma operação de banco. Não tem. Perfeito. Entendeu? E é isso que tu consegue ver essas relações, né, cara? Exatamente. E a questão assim, ó, a Zero Trust, eu concordando 1.000.000% com o Dala, cara, Zero Trust, cabo a rabo, numa empresa grande, cara, é um modelo utópico que o cara tenta alcançar para melhorar sempre no dia a dia, mas atingir o estado da perfeição é utópico, tá? Agora, deve ser aplicado, no mínimo, para sistemas críticos. Sim. Né? Aí é o alvo. Os maiores, assim, ó, se você hoje não é capaz, dentro da sua empresa, de aplicar Zero Trust em tudo, tenta classificar os seus ativos em níveis 1, 2 e 3, onde ativos de nível, ou nível 0, 1, 2, whatever, prata, silver, gold e diamond, foda-se, baixo, médio, alto,
caralha A4, Pokémon nível 1, 2 e 3 pontos. Então, assim, classifica os teus ativos como Charmander, Charmeleon e Charizard. E aplica o Zero Trust nos que são Charizard. Isso, entende? Isso. E aí tu vai dar uma segurada. Isso, para começar, entendeu? Aí fica a dica para você fazer isso voltado. E faça em um. Não faça na empresa toda de uma vez só, se você quer emplacar cultura. Por isso que eu digo emplacar cultura, porque não basta. Quando tu tem uma empresa de 10 pessoas, 20 pessoas, tu sempre tem o Zezinho de cultura. Quando tem uma empresa de 5 mil pessoas, não tem só o Zezinho, o Zezinho morre na fila do meio. Tá? Então, assim, ó, tu vai ter que ter isso distribuído. E aí, é cultura? Não é mais só processo. Sim, que era a pergunta que tu fez antes. Não é só processo. As pessoas têm que se importar de fato. Então, comece com um ativo. E, de preferência, não o mais crítico da sua empresa, porque ele, normalmente, ele é tão crítico que ele não pode ser alvo de algo que possa dar errado. Então, escolha um ativo que melhor pode receber uma mudança para o Zero Trust. Tá? Por exemplo, não vai aplicar o Zero Trust no banco de produção mais usado no dia a dia. Talvez quebre um monte de coisa. Não. Então, por que não? E a emoção? Desliga o Fire que eu quero emoção hoje. Então, assim, pega um ativo menor, ou seja, o melhor ativo que você tem, que pode receber para você fazer essa estratégia de, cara, vamos aplicar um modelo total aqui de controle. E ele vai servir de modelo para os próximos 2 ativos que você vai aplicar. E aí você vai replicar o modelo do primeiro ativo que você fez para ver se ele, de fato, funciona fora daquele primeiro ativo. Daquele banco de dados, daquele computador, daquele usuário, daquele dispositivo. E aí tem uma prova também, né? Exato. Uma prova de que funcionou nesse aqui. Será que vai funcionar nesse outro? Olha, funcionou nesses 2. Escala para 4. E agora, não faça você essa configuração. Passe para um colega de trabalho aplicar o mesmo modelo. Processo. E ver se o processo funciona também na escalabilidade de pessoas aplicando o processo. Então, fica aqui. Cara, é o seguinte, ó. Depois, eu acho que assim, esse episódio foi cheio de dicas, né? E foi cheio de informações úteis para o público, certo? Eu acho que, inclusive, eu tô falando meio pausado, assim, para dar mais ênfase na ideia de que apliquem as coisas. É o seguinte, ó, pessoal, caros amigos, eu acho que nós estamos chegando ao fim, certo? Eu acho que nós estamos caminhando por mim, para finalmente. Eu tô legal. Depois desse momento do Ben-Hur de Charizard, negócios críticos, aplicar o Zero Trust em banco de dados de produção, depois dessas 3 dicas assim que foram dadas, aí nós vamos ter que encerrar. Eu acho que por hoje era isso. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu queria dizer para vocês 2 principalmente, tá? Para vocês, olha aqui, eu vou abrir meu coração agora para vocês 2 estão aqui na minha tela do meu computador, tá? Muito obrigado por participarem aqui do Café Seguro. Bate palma. Porque é o seguinte, ó. Não, eu falo isso porque muito obrigado para vocês 2 por um motivo só, tá? Porque este vai ser o último episódio do ano, não é? Certo? Ah, que legal. E nós estamos entrando no mini recesso do Café Seguro e eu já tô desejando para vocês 2 Feliz Natal e Ano Novo, um bom Ano Novo, cara, certo? Muito bom. Porque eu já vou avisar para todos os ouvintes e públicos e coisa, nós não faremos não teremos um episódio semana que vem. Verdade. É merecido, né? Merecido. Eu acho que é merecido. Eu acho que no período ali da semana da virada de ano, nós não estaremos online aqui. O pessoal pode voltar e ver os episódios anteriores. Pode ouvir uma orelha ouvindo no Spotify, a outra orelha ouvindo no YouTube e vendo vídeo, para poder fazer tudo isso, certo? Poder olhar os outros episódios, repassar as coisas que a gente já falou. Teve um monte de episódio maluco aí que a gente falou um monte de coisa muito rápido e que o pessoal pode querer assistir uma segunda vez. Então vai ter toda essa uma semana para poder fazer isso. Dado esse aviso, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Palavras finais, Ben-Hur. Natal e ótimo Ano Novo. Então compartilha a porra dessa ceia. Exato. Últimas palavras da última Valeu. palavra. Eu queria agradecer, cara, porque foi um ano importante para nós aí no início do podcast e vai ficar marcado para esses inícios sempre ficam marcados. Eu tenho esse costume de falar que sempre as primeiras vezes aí das coisas que a gente faz são legais. Esse é o primeiro ano.
O que não invalida o que vem a seguir, porque a gente sempre está trazendo coisas novas, a gente migrou para o YouTube, a gente, né, teve pessoas que passaram, nos ajudaram, teve várias coisas engraçadas que aconteceram, umas coisas até se perdeu coisa pelo caminho, né, Pedrão? Se perdeu, sim. Se perdeu. Nós temos já, acho que todos os podcasts que eu já ouvi, pelo menos tem alguns episódios que são os episódios perdidos, certo? Tá. Esse nós temos um na contagem já, nós temos um episódio perdido. Tá, e aí, enfim, né? Acho que o Bel nem sabe, deixa assim. Não, deixa assim. Deixa assim, meu. Outro lado, depois tu vai ver. Outra hora ele olha. Outra hora tu vai ver que não foi bem na sequência. Tem um solavanco. Tem um solavanco no momento ali. Deixa eu falar. Se algum espectador aí quiser fazer uma oportunidade para aprender o Ascint, né? Descobre esse. É uma boa. Tem Mas, uma, Pedro, tem da minha parte é isso, cara. Da minha parte é isso aí. Obrigado por esse companheirismo nesse ano e voltamos em 2022. Voltamos em 2022 para mais cafés e mais seguros ainda, certo? Os cafés vão ficar cada vez mais seguros. Mais cafés e mais seguros. Mais seguros e mais quentes também. Tá. É o seguinte, ó. Agora deu. Não, vou continuar. Eu vou estender essa finalização até agradece. Daqui a pouquinho a gente pode dar o Feliz Natal de 2023 e continuar. Isso, vamos indo até o ano que vem nisso aqui. Não, é o seguinte, é que eu não quero deixar o episódio embora, gente. Eu não quero deixar o episódio embora. Não, assim, ó. Muito obrigado, ouvintes e visualizadores, espectadores e tudo que for, por terem nos acompanhado até aqui, neste ano e neste episódio, certo? Obrigado pela sua atenção. Um aviso importante que o Dala mencionou que eu me esqueci, foi uma gafe. Eu gostaria de agradecer a participação e a visualização dos seres extraplanares, interdimensionais e alienígenas que nos assistem corriqueiramente, certo? Então, obrigado a vocês. E eu ia dizer até semana que vem, mas não é até semana que vem, até 2022, até ano que vem, pessoal. Valeu. Valeu. Falou.